Eu gostaria de começar mostrando para as pessoas o reino milenar. Né? Então, ou seja, existe um reino milenar, existe um reino onde Cristo vai governar sobre a terra. Se nós pudermos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala de quando Jesus volta, né? A volta de Cristo. Então, alguns eventos vão acontecer. Desde o capítulo 19 de Apocalipse, começa a falar desses eventos, né? Então, vai haver uma grande batalha, que é a Batalha do Armagedon, né? Cristo vai vencer o anticristo, o falso profeta. Eles serão lançados vivos, né, ao lago de fogo. E no capítulo 20 começa a descrever uma cena interessante. Nós podemos ler a partir do verso 1. Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Observe, o diabo vai ficar preso por 1000 anos. Amém. Né? Então, você já deveria começar a desconfiar de alguma coisa. Por que o diabo vai ficar preso por 1000 anos? Qual que é o objetivo disso? É porque nesses 1000 anos vai acontecer algo na Terra. Sim. Certo. Verso de número 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, ou seja, a prisão do diabo é uma prisão por 1000 anos, porque é necessário que ele seja preso por 1000 anos. Para que ele, como Cristo vai governar sobre toda a terra, o que é que impede o governo de Cristo hoje sobre toda a terra? O engano. Sim. E quem é que engana? O diabo. Então ele será preso por 1000 anos para que ele deixe de enganar, para que Cristo governe sobre a terra sobre 1000 anos. E por que é necessário que no final dos 1000 anos ele seja solto? Porque ele vai sair da prisão e vai voltar a enganar as nações novamente. E essas nações, elas vão se rebelar contra Cristo, contra o reino de Cristo, que ficou estabelecido na terra por 1000 anos. Né? O verso de número 4 vai ficar mais claro. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, ou seja, nós temos uma série de eventos descritos aqui nesses 1000 anos. Né? Satanás é preso para que cesse o engano sobre a terra e Cristo começa a governar sobre a terra. No verso de número 6, ele vai dizer novamente desses 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os santos que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Observe, se há necessidade de sacerdócio é porque ainda tem povo. Sim. Certo. Então, essas pessoas que estão descritas aqui serão sacerdotes durante 1000 anos. Ou seja, representarão Deus para o povo e representarão o povo para Deus. Essa é a função do sacerdote. Sim. Porque o sacerdote, ele representa Deus para o povo, né? Então, é o representante de Deus para o povo, e ele também é o representante do povo para Deus. Se há sacerdócio nesses 1000 anos, é porque ainda há pessoas na terra. Certo. Então, mas o que eu quero que a gente preste atenção é que o texto diz muito claramente que eles reinarão com ele por 1000 anos. Né? E aí, no verso 7, deve ler o verso 7? Amém. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ou seja, acabando os 1000 anos, vai haver uma outra batalha, que é a batalha de Gog e Magog. Essa é a última batalha que será que acontecerá na Terra. Assim, ó, tem muita gente que diz assim, o milênio não existe, esses 1000 anos não existem. Eu fico pensando, como é que a pessoa pode ler esses textos aqui e dizer que não há os 1000 anos de governo de Cristo? Sim. Porque o texto é totalmente... Claro. Achei engraçado a cara de assustado do William. Tipo assim, como a pessoa não acredita no milênio? Mas creia em mim, muitos teólogos, né? Ou Sim. pelo menos que se dizem teólogos, não sei se leram a Bíblia, e assim, porque há muitos teólogos que leem muitos livros, mas há poucos teólogos que leem a Bíblia. Né? E aí, pela conclusão dos muitos livros, e há muita teologia dizendo que não existe os 1000 anos, que Cristo não vai reinar na Terra nesses 1000 anos, e que esses 1000 anos não existem. Mas tá muito claro. E aí, alguns que dizem assim, eu até estou lendo um livro de escatologia que chamou a minha atenção, né? E eu estou lendo esse livro, e não vou falar qual livro que é para que você não leia, porque eu acho que você não deve ler o livro. E nesse livro ele diz que o milênio já está acontecendo. Sim. Então, mas aí, olha só como que é incoerente. Ele diz que o milênio já está acontecendo agora. Só que se o milênio já está acontecendo agora, Satanás deveria estar preso. Sim, ele não poderia estar enganando. E não poderia estar Sim. enganando as nações. Verdade. Mas, ou seja, são... Há controvérsias, né? É uma escatologia que não fecha. Você chega em certos pontos, ela trava, ela não fecha, porque os textos são muito claros. Então, esses 1000 anos vão acontecer sobre a Terra. É a próxima era. Nós estamos terminando a era da graça, que é a era da igreja, e a próxima era é a era do reino milenar. Que era é essa? É a era onde Cristo vai governar sobre a Terra durante 1000 anos. Amém. E quando terminar esses 1000 anos, Cristo vai devolver o governo ao Deus Pai. Então, vamos ver isso lá em 1 Coríntios 15. Glória a Deus. As caras de espantada do William são as melhores, né? Eu conversava com o William outro dia e dizia para ele, né, do quanto é bom você já nascer entendendo as coisas de forma certa. Já nasceu em Cristo entendendo as coisas de forma correta, né? Que não perde tanto tempo, né? Então eu digo pro William assim, William, tem pessoas que dizem que salvação perde. Ele, tipo, como? Como assim? Como assim salvação perde? Tá tão claro aqui na Bíblia que não perde, né? Tem pessoas que não dizem que não há um reino. Mas como? Tá escrito aqui, né? Então Mas houve uma época, William, a Deus por isso. Houve uma época em que você ainda não era cristão, em que as doutrinas na igreja não eram baseadas na palavra de Deus, mas em achismos. Mas em nome de Jesus, essa era está chegando ao fim. Amém. No nome de Jesus Cristo, Amém. né? E agora nós vamos voltar para a palavra. Glória a Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 23 em diante. 23. Está falando da ressurreição dos mortos. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo vai ressuscitar primeiro e depois os que são... Cristo já ressuscitou primeiro, né? Melhor Sim. dizendo. E depois os que são de Cristo vão ressuscitar na sua vinda. Perfeito. Há também quem não crê na vinda do Senhor. Tem crentes que não creem que Jesus vai voltar. Sim. Eu nunca ouvi falar disso. Mas tem, acredite, né? Mas os textos também são claros. Vamos lá. Verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Olha só. Temos que fazer uma equação aqui. O último inimigo que há de ser aniquilado ou vencido É a morte. É a morte. é a morte. Satanás também é um inimigo. Mas Satanás será vencido primeiro do que a morte, porque a morte é o último. Concorda comigo? Sim.
A Se morte é o último inimigo. Sim, se a morte é a última. Satanás também é um inimigo, mas ele vai ser vencido antes da morte, porque a morte é a última. Certo. Se Satanás estará preso durante o milênio e ainda não foi vencido, porque ele vai ser vencido no final do milênio, quando ele for solto, ele vai sair para enganar as nações e então ele será lançado no lago de fogo. Isso significa que esse reino aqui, convém que ele reine, é o tempo do milênio. Porque muitos interpretam esse texto como se fosse agora. E aí que quando Jesus voltar, ele já vai entregar o reino a Deus Pai. Mas não, porque os inimigos ainda não foram vencidos. Sim. E durante o milênio vai haver morte. Verdade. Se durante o milênio ainda há morte, A morte não foi vencida. a morte ainda não foi vencida. Certo. Então, ou seja, esse convém que ele reine é durante o milênio. Durante o milênio, o que é o reino milenar? É Cristo vencendo inimigo por inimigo. Até que ele vença o último inimigo, que é a morte. Sim. E, ó, lê novamente o verso 25. 25? É. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então ele vai reinar até que ele haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então o último inimigo é a morte. O diabo vai ser vencido antes, inclusive. Certo. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, todas as coisas vão estar debaixo dos pés de Cristo, com exceção quem deu a ele esse poder, que é o próprio Deus. Sim. Deus Sim. Pai. Certo. Né? Então, ou seja, todos estarão debaixo dos pés de Cristo. Debaixo dos pés significa debaixo do governo dele. Todos estarão debaixo do governo de Cristo, com exceção Deus Pai. Né? Porque é esse que deu a ele, conferiu a ele esse poder. Amém. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, quando tudo estiver debaixo dos pés de Cristo, ele pega o governo e entrega Entrega ao Pai. ao Pai e se sujeita ao Pai Perfeito. também. Glória a Deus. Então Deus será tudo Em todos. todos. em todos. Então, ou seja, há um governo de Cristo, há um reino milenar. Né? É interessante as pessoas não acreditarem no reino milenar, no governo de Cristo, porque, por exemplo, nós não temos tempo para ler todos os textos, mas olha a mãe de Tiago e João. Quando ela vai até Jesus, o que ela pede a Jesus? Quando vieres no teu reino, permita que um filho meu se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, para eles é muito claro que Jesus vai vir reinar, que ele vai governar a terra e que ele vai assumir o trono na terra. Sim. Né? Olha o ladrão, até o ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Jesus sabia desse reino. É verdade. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? Só os crentes é que não sabem desse reino. Mas, ou seja, o reino é algo muito claro, é muito presente.